Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório mensal de agosto de 2022 do fundo REC Recebíveis Imobiliários. É o REC R11, relatório gerencial de agosto de 2022. Então a gente vai ver qual foi a performance do fundo, né? Que como previsto aqui no último relatório, a tendência era de reduzir os proventos e foi o que aconteceu, né? A deflação aí do IPCA, né, e o fundo muito alocado ao IPCA teve uma queda aí substancial nos seus rendimentos. Então acompanhe com a gente aqui, tá bom? E se você gosta desse tipo de assunto, FII, Agro e FII Infra é o carro-chefe aqui do canal, o principal assunto que a gente trata aqui. Falamos de outros assuntos, mas o principal assunto aqui são esses três investimentos aí na Bolsa de Valores, tá? Então se você gosta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E deixa aí nos comentários se você investe no REC R11, qual o percentual da sua carteira hoje. E também visite aí nossa área de membros, tá? Uma forma de você ajudar o canal. E também tá aí na descrição o link para o nosso grupo do Telegram, para você encurtar a distância, conhecer outros investidores e também esse relatório gerencial. Então vamos lá então, REC R11. Ele começa aqui falando, né? Para quem não conhece o fundo de recebíveis, né? Fundo de CRI, na sua essência. Tem aí, né, a maior parte da sua carteira praticamente, né, um fundo de mais de 2 bilhões de reais e tem mais de quase 2 bilhões e meio de reais em CRI. Então, o fundo que é administrado pela BRL Trust, né, para quem não conhece aqui o fundo, então aqui a BRL Trust é administradora, né, que administra diversos fundos aí na bolsa. Ele é gerido pela REC Gestão de Recursos, tem a rentabilidade alvo, o IMA-B mais 1%. E o patrimônio líquido dele aqui é 2,5 bilhões, valor de patrimonial 95,55 e o valor de mercado aqui no encerramento do relatório 2,4 bilhões de reais, 93,28 por cota no fechamento de agosto, mas depois do anúncio dos proventos, o fundo aí teve uma queda, está cotado ali em torno de R$ 91,50 a princípio, tá? Taxa de administração aqui é 0,20%, taxa de gestão 1% sobre o PL, não tem taxa de performance, que é raro nos fundos de crédito, né? Então, dentro das outras informações, prazo indeterminado, condomínio fechado, para investidores em geral, tem mais de 26 milhões de cotas emitidas e mais de 173.800 cotistas. Eu sou um desses cotistas, é a minha segunda maior posição na minha carteira de FIIs, FIAGROS e FIINFRA, é a maior posição, segunda maior posição é a REC R11, em torno aí de 10% da minha carteira, e o código de negociação na bolsa é RECR11. E vamos lá então para aqui alguns dados que a gestora aqui compartilha, né, com relação à performance. Nos últimos 12 meses, então, o fundo está com uma distribuição aí de provento, um dividend yield analisado de 14,6%, 143% do CDI bruto, e do CDI líquido de imposto, 168% do CDI é o comparativo aqui, né? Bom, rentabilidade alvo é o IMA-B, ele faz o comparativo aqui com o CDI, mas um pouquinho mais para frente a gente faz esse comparativo com o IMA-B mais 1% para a gente poder ver se a rentabilidade alvo está sendo alcançada. O fundo que tem desde dezembro de 17 e desde lá até agosto de 22, né? Já se vão aí 4 anos e meio, né, praticamente, 76,4% de retorno, né, de rentabilidade nesse período, e o CDI nesse período foi de 31%. No mês de agosto, que vai ser paga agora no mês de setembro, o fundo anuncia seus proventos no 5º dia útil de cada mês e paga no 10º dia útil, então anunciou aí no último dia 9, no último dia 8, na verdade, né? E vai pagar então no dia 15 de setembro, um montante aí de 21 milhões e 153 mil reais de proventos, o que deu 80 centavos por cota, reduzindo bastante, né, das últimas distribuições, por conta, né, principalmente da deflação que já pegou praticamente um mês, né? Normalmente o cálculo dos juros e da correção monetária dos CRIs ali D-1 e D-2, então já pegou a deflação de julho e parte de junho. Então a tendência, né, se seguir essa tendência com essa deflação também em agosto, é que no mês seguinte, né, o resultado do fundo seja ainda um pouco menor, né? A não ser que o fundo tenha aí algum caixa, alguma receita não distribuída que possa complementar e manter ali uma distribuição mais linear, mas se seguir a performance mesmo,
tendência que no próximo mês dê aqui uma diminuída, inclusive, tá? O fundo encerrou com 96,7% alocado, né, nos ativos-alvo dos seus recursos disponíveis. São 93 operações de CRI e 2 fundos de investimento imobiliário na sua carteira. Então, seguindo aqui, vamos ver então a performance, as movimentações, né, na carteira. Então, são aqui as alocações que o fundo fez durante o mês de agosto. CRI H2 Energy, então, que atua no segmento de energia fotovoltaica. Então, o fundo aí já também aí financiando a parte de geração distribuída, né, geração de energia limpa, né, 21,9 milhões de reais. IPCA mais 10,5% é o retorno, aí, a taxa de retorno, né, prevista, com algumas garantias aqui elencadas. CRI Cortel 2, Cortel 3, cotas sênior, né, que tem preferência na distribuição, cotas sênior, que aí a maioria do fundo, né, na verdade são cotas que têm preferência na distribuição. As cotas subordinadas e mezanino são aquelas que não têm preferência na distribuição, por isso tem uma taxa, um spread ali de risco um pouco maior. Essa aqui, 2 cotas sênior do Cortel 3, CDI mais 3,5% em ambos, né? E o fundo investindo a mesma coisa aqui, 6.625.000 reais. CRISG Aquiraz, então fundos também investindo aqui 2,5 milhões de reais, IPCA mais 9,5%, né? Então taxas bem altas nesses daqui, provavelmente pode ser até um subordinado, né? E CRI Hotel Rosewood, 2 milhões e 100, pela taxa aqui pode ser que seja também uma cota sênior, né? Também não diz aqui, mas provavelmente pode ser. E na gestão de liquidez, o fundo foi realizada a alocação de liquidez no CRI Green Tower, volume adquirido corresponde a quase 25 milhões de reais. Aqui é o patrimônio do fundo, então. O patrimônio líquido teve um aumento aqui, né? Nesse período aqui. Provavelmente foi alguma emissão que teve aqui nesse período, né? Não lembro, mas provavelmente foi. É o que está aqui, na verdade, também, né? Meses de oferta. Então, essas ofertas públicas que foram feitas aqui, oferta restrita ou pública, não sei qual foi, mas não lembro, né? Mas aqui foi onde teve o aumento então do patrimônio. O fundo hoje está com 96% alocado em CRIs, 1% do seu patrimônio alocado em FIIs. A gente verifica esses valores por aqui, ó. 2,4 bilhões em CRIs, 24 milhões em FIIs, que dá aí aproximadamente 1%, né, do portfólio, são 2,5 bilhões de reais de patrimônio e 3% ele tem em caixa, está com caixa até interessante, né, 84,3 milhões de reais em instrumentos de liquidez imediata, que é o caixa do fundo. Então ele tem aqui diversos cotas, né, de CRIs, a gente verifica pelas séries aqui, né, um dos mitigadores de risco, 2 CRIs, a maioria são cotas sênior ou única, que tem preferência então nas distribuições. A gente verifica que essa página todinha aqui é cota sênior ou cota única, né? E a cotas mezanino e subordinada muito pontuais aqui, ó. Nessa aqui tem 2 mezanino, 2 subordinadas. Então são muito pontuais, são só aquelas na verdade, né? 4 CRIs com subordinação de risco um pouco menor, são 93 CRIs na sua carteira. E 2 FIIs, né? Um deles é o Suno Crédito, né? Crédito imobiliário. 18 milhões nele e 5 milhões e meio no FII Valora CRI Infra. Então, fundo aí de infraestrutura que eu não conheço e provavelmente seja para investidores aí profissionais, não seja para investidores em geral. Seguindo então aqui tem toda a parte qualitativa, né, dos CRIs que tem na carteira. Então são muitos, você pode aqui pegar, se quiser estudar mais o fundo, né, baixar o relatório gerencial aí na descrição do vídeo e verificar essa parte qualitativa. Dentro da distribuição por indexador, a gente tem aqui IPCA corresponde a 47%, então o fundo tem aqui a parte do IPCA com variação negativa, né, o que afeta, por exemplo, nesse período de deflação. IPCA sem variação negativa é 29%, então não tem o impacto de uma deflação, por exemplo, né, 29%, então quase metade da carteira está aí exposta a uma deflação, né, que pode reduzir ainda mais os resultados do fundo, né. CDI 17%, 5% IGPM e outras taxas aqui com percentuais menores. Dentro dos segmentos, o fundo tem aqui incorporação com maior loteamento também, né? Então é o risco pulverizado, né, que eles chamam. E os riscos corporativos estão aqui mais distribuídos, que são aí normalmente o risco corporativo, né, 66% e 34% risco pulverizado.
Bom, mais para frente a gente vê aqui a distribuição geográfica, né? Não é importante. E vamos para a DRE gerencial então do fundo. Lembrando que essa DRE gerencial aqui é pelo regime de competência, mas ele coloca aqui o lucro líquido por caixa, né? Que é o que interessa para a distribuição. Então, nesse mês de agosto, então aqui as receitas corresponderam a 25,6 milhões, né? Uma redução aqui de um pouco menos de 3 milhões de reais de julho para agosto, né? Hoje o fundo tem 21 centavos por cota de resultado não distribuído, né, acumulado aí pelo regime de competência. Ele fala aqui, ó, pelo regime de competência, que ainda não foi distribuído. E a receita do fundo, então, aqui foi o resultado, né? Foi de 23,8 milhões. Redução aí de um pouco mais de 3 milhões em relação a julho, né? E muito mais com relação aos meses anteriores aqui, onde o IPCA está bem alto, né? 24 milhões e 200 foi o lucro líquido pelo regime de caixa e o fundo distribuindo 21,1 milhões, então 80 centavos por cota, provavelmente já fazendo um caixa aqui para poder, né, nesse período de deflação de 2 meses, que provavelmente vai baixar bastante o rendimento do fundo conseguir distribuir aí, manter pelo menos uma linearidade na distribuição, né, nesses 2 meses já aí acumulados de deflação do IPCA. Falando aqui da rentabilidade, então aqui tem o comparativo com o IMAB, né? IMAB que foi nesse período todo aí do fundo, né? Desde dezembro de 2017, como ele fala aqui, 53,6%, mais 1% então que é a rentabilidade de alvo, IMAB mais 1%, 54,6%, e o fundo teve uma rentabilidade de 69,7% nesse período, então acima da rentabilidade de alvo. E dentro aqui da distribuição mensal, da rentabilidade mensal do fundo, né, tem aqui uma média de 1,22% de distribuição ou rentabilidade no mês, né? E a distribuição em 2022 até agosto, né, faltam em 4 meses, então já foi 2/3 do ano aí em distribuição, está em R$ 9,80, provavelmente, né, não vai alcançar por conta dessa deflação, eu acho que não vai alcançar esse resultado aqui dos últimos 12 meses, que é o esperado, por conta dessas deflações aí que ainda vai diluir aí o resultado, né? Diminuir os resultados que foram obtidos nos meses anteriores, né? Que vai vir aí nos próximos 3 ou 4 meses dessa deflação. Então provavelmente não vai alcançar essa média atual de R$ 14,60 nos últimos 12 meses. E para encerrar aqui a liquidez e rentabilidade, o fundo que tem uma liquidez muito boa no mercado, né? Inclusive em agosto foi de 5,4 milhões de liquidez média diária, o fundo encerrou a 93,28 e o total da liquidez no mês de agosto foi de 124 milhões e 600, uma média então de 5,4 milhões de liquidez diária, e a cota variou nesse preço, chegou a estar R$ 90,20 no mínimo, né? Nem vi esse preço de cota aqui tão baixo, 90,20, mas se está aqui é porque foi negociado nesse período aí, pode ter sido um breve período aí de negociação nesse patamar, mas a média foi 94,14 a negociação média no mês de agosto, onde os fundos de tijolo tiveram uma alta muito grande, né? E os DECRI acabou tendo uma baixa aí, generalizada por conta da primeira deflação no início de agosto, e agora provavelmente vai ter mais uma baixa com essa deflação que teve no mês, anunciada no mês de setembro, que foi a deflação do período de agosto. Então é isso aí, relatório gerencial do REC R11, fundo DECRI, né, diminuindo os resultados como a gente previu, né, 80 centavos de distribuição, foi um pouco menos inclusive do que os outros fundos distribuíram, né, mas o fundo que a gente vê aqui fez um caixa de 3 milhões para fazer frente aí, né, provavelmente aos próximos meses, que os resultados provavelmente vão ser menores ainda dos juros dos CRIs, né, e da correção monetária, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe com a gente se você é cotista do REC R11, qual o percentual da sua carteira hoje, da minha, em torno de 10% da minha carteira de FII está alocado no REC R, né? E esse relatório vai estar na descrição do vídeo, então baixe lá, faça uma leitura mais apurada e também se inscreva no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição. Assim também conheça a nossa área de membros, veja a vantagem lá de você ser um membro do canal, ajudar a gente que quer continuar nosso trabalho, tá bom? Você tem alguns benefícios lá, inclusive pedidos de vídeo, a preferência para quem é membro do canal, mas a gente procura atender a todos, né? Mas a preferência é do membro do canal, ok? Fique com Deus então, até o próximo vídeo, tchau, tchau.